Bom dia a todos e declaro aberta a 13ª reunião conjunta das comissões parlamentares realizadas pela Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, 18ª reunião, pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 18ª reunião, e pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, 23ª reunião da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para discutir o funcionamento da telefonia celular no país, bem como da telefonia celular nos estádios. Na terça-feira passada, dia 20 de maio, essas três comissões se reuniram em audiência pública aqui, conjuntamente, para tratar o mesmo tema, com a presença dos seguintes convidados. O senhor João Rezende, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o senhor Antônio Carlos Valente da Silva, presidente da Telefônica Vivo, o senhor Carlos Zenteno, presidente da Claro S.A., o senhor Rodrigo Abreu, presidente da TIM Brasil S.A., também representando a Oi S.A. pelo seu diretor de Relações Institucionais, o senhor Marco Mesquita, o senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, a senhora Eusa Missano, promotora de defesa dos direitos do consumidor do Ministério Público de Sergipe, o senhor Leão Seva, jornalista da Folha de São Paulo, o deputado Augusto Bezerra, representante da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, onde foram instaladas diversas CPIs, ministro, em 17 estados. E hoje nós continuamos, portanto, a discussão deste tema de relevante interesse para a sociedade brasileira. Estão aqui ao nosso lado o ministro José Paulo Bernardo. Ministro, obrigado pela vinda. E o colega senador Zé Perrella, presidente da CCT. Após a exposição do ministro, abrirei a palavra aos colegas senadores para fazer os seus questionamentos e considerações. Senhor ministro, em todo o país, as reclamações são recorrentes e dizem respeito às ligações, muitas vezes, que não são completadas. Desconexões de voz de chamadas de voz, queda de ligações, deficiência no sinal, dentre outros. Todos esses problemas, ministro, são frequentemente enfrentados por todos nós brasileiros. Some-se a isso as corriqueiras falhas na prestação de serviço de internet móvel, o qual também é oferecido pelas empresas de telefonia. Ao que as empresas de telecomunicações apontaram como principal argumento o problema se deve aos problemas de infraestrutura, para explicar as falhas no serviço de telefonia móvel e a baixa qualidade da internet nos celulares. Embora tenha ressaltado a importância de se aprovar o projeto de Lei Geral das Antenas, o PLS 293 de 2002, aprovado no início de 2003 aqui no Senado e que, portanto, sofrido alterações na Câmara, deve voltar para esta Casa. A proposta cria normas gerais para acelerar a instalação de antenas no país. Contudo, uma infraestrutura de interligação mais eficiente para o trânsito do sinal entre as antenas já existentes tornaria a cobertura indiscutivelmente mais eficiente. Outras questões, senhor ministro, que foram levantadas aqui na audiência pública a semana passada foi, primeira, a quantidade de reclamações registradas pelos usuários, tanto na Anatel quanto nos PROCONs de todo o país, e a outra, o valor da tarifa paga por nós brasileiros, que, segundo o relatório da União Internacional de Telecomunicações, a UIT, é a mais cara do mundo. Senhor ministro, gostaríamos também de saber a posição do governo em relação a todas essas dificuldades. As empresas aqui reclamaram que elas não têm obrigação, muitas vezes contratuais, de a cobertura ser ampla. O meu estado, senhor ministro, o menor estado da Federação, geograficamente falando, de Sergipe, poderíamos ter uma cobertura ampla em todo o território, já que uma cidade não dista não fica distante da outra numa quilometragem não superior a 20 a 25 quilômetros, ministro. Então, é inconcebível, é incompreensível. Por que não tem, em Sergipe, por exemplo, uma cobertura ampla? Se em Sergipe não tem, imagine na Amazônia, imagine em Minas Gerais, imagine em muitos outros cantos do país. Então,
por essas questões e por outras aqui ainda não elencadas, mas o senhor sabe muito bem, e que recebemos muitas questões pela internet, ou todos que estão nos ouvindo e nos assistindo pela rádio, pela TV Senado e também pela internet, que aqui fizemos alguns questionamentos aos donos, aos presidentes das empresas, e também alguns questionamentos foram trazidos pelo Ministério Público, pela UNALI, através do seu representante. Passo a palavra ao senador Zezé Perrella. Pelote, senhor presidente. Pois não, senador Nibel. É só porque Vossa Excelência abriu os trabalhos e imediatamente já trouxe um conjunto de questões ao senhor ministro Paulo Bernardo. Eu imagino que o ministro vai responder a todas as questões, mas, primeiramente, eu imagino que ele tem uma apresentação a fazer com Senador Aníbal, do plano estratégico. As questões que nós trouxemos aqui foram levantadas da semana passada. Então, o que a gente está fazendo é dando uma continuidade para que o ministro possa compreender, e com certeza compreende, e aí ele está consciente do que foi debatido aqui a semana passada. Mas não é nenhum questionamento próprio, é apenas uma sequência. Não, perfeito. Os meus questionamentos farei no momento oportuno, com certeza. Não, perfeito. Eu considero os questionamentos todos muito oportunos, mas é só reforçando ao senhor ministro que ele vai ter um tempo para fazer a exposição dele e depois poderá se dedicar à resposta das perguntas e a todas as questões que foram levantadas. Passo a palavra ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Zezé Perrella. Obrigado, senador Eduardo Amorim. Não, só para cumprimentar o ministro, né? O ministro está aqui mais uma vez com boa vontade. Todas as vezes que foi solicitado ou convidado, ele sempre fez questão de comparecer. Na própria CCT já foram várias reuniões que fizemos e o ministro sempre solícito. Eu preferiria, presidente Eduardo, deixar que o ministro faça suas explanações. Obviamente, eu tenho algumas perguntas a fazer também, principalmente no que tange a questão da Copa do Mundo, né? Eu vi uma entrevista do próprio ministro no rádio, nos jornais, e eu fiquei preocupado, onde ele disse que as companhias telefônicas não tinham feito acordo com as gestoras dos estádios, em 6 desses estádios poderia não ter internet para os jogos da Copa. Eu achei muito preocupante isso, inclusive foi um dos motivos, né, que nós propusemos essa audiência conjunta, porque esse tema realmente nos preocupou e, obviamente, o ministro vai fazer suas explanações primeiro, mas eu gostaria que ele tocasse nesse tema, né, saber o que as teles realmente fizeram para resolver isso. Eu sei que isso não é a responsabilidade direta do Ministério, porque é um problema comercial entre as teles e as gestoras dos estádios, mas eu fiquei abismado quando vi que no meu estado mesmo, Minas Gerais, por falta de um acordo de R$10 mil por mês, né, segundo os gestores lá do estádio me informaram, não houve acordo para que se instalasse, né, esses equipamentos lá para que a gente tivesse uma internet que realmente funcione. A alternativa seria colocar-se caminhões, alguma coisa assim, mas eu acho que seria talvez não funcionasse bem. Tentaram em Brasília, no Jogo do Brasil aqui com o Japão, e foi um apagão na internet aqui, ninguém teve telefone no dia. Não é nem para as pessoas falarem, né? Obviamente, as pessoas que vão cobrir a Copa do Mundo vão ter que mandar imagens para os seus países. E se, porventura, a gente não conseguir ter essas internets funcionando realmente da maneira que tem que ser, acho que o Brasil vai pagar realmente um grande mico. E por um valor que eu fiquei abismado, né? Deixar de se fazer um acordo por uma mixaria de dinheiro das teles, ficou na queda de braço com os gestores desses estádios e não houve acordo. Não sei a que ponto isso está, mas eu acho que no momento é uma situação que realmente nos preocupa a todos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, ministro, obrigado por atender o convite das 3 comissões. De forma zelosa, a gente só tem a agradecer e passa a palavra para o senhor fazer a sua exposição. Muito obrigado, senador Amorim. Obrigado, senador Perrella.
senhores senadores, cumprimento a todos os que acompanham esta audiência pública. Quero agradecer ao convite que me foi feito e tomei conhecimento da audiência que foi feita na semana passada, uma audiência com a mesma temática, com outros atores, e recebi um relatório, os senadores, senhores presidentes, e também gostaria de aproveitar a oportunidade que a comissão me dá, fazer uma apresentação. Vou tentar ser breve nisso e, evidentemente, considero de alta relevância responder aos questionamentos que foram feitos pelos dois presidentes das comissões que aqui estão. Esses temas são temas do dia a dia das pessoas, né? O serviço de telecomunicações, se nós considerarmos telefonia fixa, telefonia móvel, internet fixa, internet móvel, televisão por assinatura, hoje ultrapassa de 360 milhões de serviços ativos no Brasil. Quer dizer, isso significa que nós temos praticamente dois contratos por pessoa no Brasil, né? Como acho que a maioria dos senadores aqui anda com 2 celulares, tem televisão por assinatura, tem telefone fixo, tem contrato de internet. E isso, de maneira geral, está muito presente. As pesquisas mostram que, mesmo entre a população de baixa renda, serviço como celular virou uma coisa de primeira necessidade. Às vezes a gente está andando na rua e vê um carrinho de um catador de papel exercendo a sua função e ele tem lá um celular, se alguém quiser fazer um contato, ou um pintor, ou um encanador, todo mundo usa como ferramenta de trabalho. E houve um crescimento muito grande desse serviço nos últimos anos. Eu queria mostrar alguns dados, se possível passar ali a primeira transparência. No período... Se o senhor quiser passar... sim, obrigado. Daqui, tá bom. Nós comparamos o que acontece agora de abril deste ano com os números de dezembro de 2010. Nós tivemos um crescimento da internet móvel de 474%. Em números arredondados, nós tínhamos, em dezembro de 2010, menos de 21 milhões, eram 20 milhões e 800, e tínhamos em abril agora, beirando já 120 milhões, 117 milhões de acessos ativos. As cidades com cobertura 3G aumentaram de 824 para 3.395 cidades. E nós temos, até já tentando, como vai, senador, levantando uma questão que o senador Amorim colocou, a cobertura, quando foram feitas as licitações para telefonia móvel e também o serviço com internet, o 3G, foram feitas obrigações de cobertura gradativa. Então, o país deverá estar, se for seguir o cronograma atual, totalmente coberto por 3G em 2019. Então, foi dado um prazo, acho que era uma coisa razoável na época, de que as empresas fossem fazendo os investimentos, e normalmente foi feito dos grandes centros para os pequenos centros. Nós temos alguns problemas, senador Amorim, que em nenhuma das licitações que foram feitas anteriormente foi exigida cobertura nos chamados distritos, ou seja, saiu da área urbana do município, não tem obrigação de fazer a cobertura. Então, isso, evidentemente, deixou uma deficiência que é sentida. Hoje, uma das reivindicações maiores que nós temos lá no Ministério o prefeito aparece, ou vai lá com a Câmara de Vereadores inteira, ou um senador vai, ou deputado, reclamar que tem um distrito, às vezes, com 4 mil, 5 mil pessoas e não tem cobertura, porque não foi feita a exigência. Nós precisamos resolver isso. A outra coisa que nunca colocamos como exigência foi de cobertura ao longo das estradas. As rodovias
brasileiras. Então, quando nós fizemos a licitação do 4G, que é a frequência de 2,5 GHz em 2012, nós colocamos como obrigação para as empresas fazer internet e telefonia nas áreas rurais, até 30 quilômetros da borda do município. Então, isso passou a ser uma obrigação que tem que ser cumprida entre este ano. As empresas já estão iniciando a instalação de infraestrutura este ano e o ano que vem. Quer dizer, então, isso vai dar, com certeza, um aumento muito grande, considerando que a grande maioria dos distritos ficam num raio de menos de 30 quilômetros da borda do município, da cidade. Isso significa que a grande maioria vai ser abrangida. Mas se você for, por exemplo, no Pará ou em Rondônia, como eu fui recentemente, ou no interior do Amazonas, aí nós ainda temos que resolver o problema daqueles distritos que às vezes ficam a 70, 80, 100 quilômetros da cidade. Com certeza não é o caso do seu estado e não é o caso do meu também. No Paraná, nós temos poucos casos de distritos que ficam a mais de 30 quilômetros, porque os municípios são menores, nós temos quase 400 municípios, e a exemplo de Sergipe, nós temos municípios, às vezes, que ficam distantes 20 quilômetros um do outro. Então, os distritos ficam compreendidos nessa distância, com certeza isso vai ser uma solução muito positiva. O crescimento, colocando assim por 3 áreas, né, regiões, né, mas 3 áreas, teve um crescimento na região que abrange o sul, o sudeste e o centro-oeste de 456%, estou falando de internet móvel, de 522% no Nordeste e 520% na região norte do país. Quer dizer, de fato, teve um crescimento muito expressivo e ainda há reclamação, porque tem lugar que a demanda não está atendida porque não tem oferta, como é o caso que o senador Amorim nos relatou. O preço, nós fizemos um levantamento dos preços de mercado, isso foi feito com base em dados do Telebrasil e da Teleco, que é uma importante consultoria dessa área de telecomunicações, mostrando o seguinte: de 2005 para 2013, houve uma expressiva redução nos preços do minuto, do minuto de conexão no celular. É verdade que a UIT faz uns estudos e tem mostrado quase todo ano que o preço no Brasil é dos mais altos. E aí nós fomos saber por que eles chegaram a essa conclusão. Na verdade, a UIT faz a pesquisa pelo site das empresas. E as empresas listam lá o preço sem considerar as promoções, as ofertas, a disputa comercial que eles fazem para buscar clientes, o efeito das ligações dentro da rede, que normalmente cai com um preço muito baixo. Então, o resultado que, de fato, dá um preço muito mais alto do que é efetivamente praticado no mercado. Pois não. Mas esse preço que está aí, 0,15, é o preço médio por minuto. Sim, mas aí está se levando em conta a promoção e tudo? Sim. Claro. Estamos levando, claro. Vamos atrás do que o mercado está praticando. Eu, dias atrás, eu fui na Câmara e usei uma expressão que às vezes podia até ter sido mal entendido, que o pessoal falou: mas por que eles não põem no site deles, eles não põem as promoções que eles fazem? E eu disse: olha, na verdade, esses caras são os malas, porque eles fazem a demonstração lá muito mais com base na orientação do jurídico. Se você puser no site o preço com promoção, depois você é obrigado a cumprir. Claro que é obrigado, mas se você está fazendo uma promoção, por que você não coloca lá? Não, aí coloca um preço que é maior e é o preço de base. Então, a UIT tem razão de apontar isso, mas tem uma distorção nesse preço por conta disso que nós estamos falando. Mas eu queria também relatar uma coisa que eu acho que é importante para esta comissão, que os senhores acompanham essa questão dos preços. Nós temos um fator de distorção que eleva os preços mesmo, que é, além de impostos, outras coisas, que é o seguinte: a tarifa de interconexão, a tarifa que é cobrada entre as diversas operadoras
na ligação. Então, eu ligo para o senador Moca, ele é de uma operadora diferente da minha, a minha operadora tem que pagar para essa ligação, por essa ligação para a sua. E é evidente que isso entra no custo do telefonema. Esse custo de interconexão era 54 centavos em final de 2010. A Anatel já fez uma decisão que está reduzindo esse preço, ele está um pouco menos de 30 centavos hoje, por minuto, e a Anatel está com um estudo em fase final também de colocar esse preço em termos de mercado internacional, ver o custo efetivo dessa operação e vai colocar. Então, num prazo lá que eles vão definir, e vai ser rápido. Eu acho que seria interessante a comissão acompanhar, porque a Anatel deve resolver isso, é bem possível que neste mês ainda. Quer dizer, então vai criar um cronograma para baixar esse preço que está menos de 30 centavos para preço do custo internacional de uma ligação. Quer dizer, então, com certeza, isso vai derrubar muitos preços, vai aumentar a competição. E tem uma coisa importante que vai acontecer, que hoje as empresas fazem promoção, dizem lá para o senador, se o senhor fizer um contrato com a empresa X e colocar todo o seu staff, toda a sua família nesse mesmo pacote, pode ligar sem pagar ou pagando preço. Isso, na verdade, é um instrumento de concorrência entre as empresas. Quer dizer, dentro da mesma empresa paga baratinho, mas para outra empresa é caríssimo. Então, por isso que as pessoas, por exemplo, têm 3 chips no celular, têm 2 chips no celular, porque o cidadão olha, vê o preço e fala, não, se eu ligar para o chip da mesma operadora, é mais barato. Então, o cidadão vira uma administradora de chip ali, né? Às vezes a gente conversa com pessoas muito simples e tem tudo na cabeça, de quem que é o celular de fulano é da operadora tal, eu ligo daquele chip. E o celular já tem automaticamente a conexão entre os vários chips. Nós vamos reduzir muito isso, ou vamos solucionar isso com essa decisão da Anatel, que deve ser feita dentro de poucos dias, que vai jogar para preços internacionais. Então, essa guerra das empresas, a concorrência entre as empresas, vai ter que ser pela qualidade do serviço e não por essa coisa que é meio forçada. Fala, se você ligar só dentro dessa rede, você gasta menos, ou seja, fideliza o cliente por um critério que não é a competência. Além disso, uma coisa que eu queria mostrar é que nós estamos fazendo ações para melhorar o serviço. Primeiro, nós estamos fazendo o esforço para aumentar a cobertura e expansão da rede. É verdade quando as empresas dizem que é difícil instalar infraestrutura no Brasil. Principalmente nas grandes cidades, tem legislações que são praticamente impeditivas. Mas várias cidades já mudaram. Brasília, por exemplo, já mudou a regra, ficou muito mais acessível. O Rio de Janeiro fez uma mudança importante na legislação lá. Curitiba fez, há pouco mais de um mês, sancionou uma lei nova que vai melhorar muito. Olinda, várias cidades estão fazendo isso. Então, a nossa avaliação é que está melhorando, mas o Congresso está votando uma lei de antenas, que já foi aprovada, inclusive, aqui no Senado, foi originário do Senado, autoria do senador Vital do Rego e relatado pelo senador Eduardo Braga, está na Câmara. Está em fase final de tramitação lá na Câmara também. Então, isso vai ajudar a melhorar a instalação de infraestrutura, que é uma coisa importante. Às vezes as pessoas reclamam, olha, não tem cobertura, não tem antena, tem 5 mil pessoas usando a mesma antena. Aí você vai, por exemplo, numa cidade como Porto Alegre, que é administrada por um amigo meu, o ex-deputado José Fortunati, e a empresa leva 1 ano e meio para conseguir uma licença para instalar uma antena. É evidente que não vai ter infraestrutura numa condição como essa, né? Acontece, inclusive, as operadoras não falaram isso aqui, com certeza, mas em muitos casos elas instalam antenas sem falar com a municipalidade, o que é outra coisa errada. Então vai lá, você vai ver, e a antena está lá, na prática é uma antena clandestina, então gera outro problema, o Ministério Público vai atrás, enfim. Mas nós fizemos, então, alguns projetos para melhorar isso. Quando licitamos a faixa de frequência de 2,5, fizemos para melhorar o serviço de banda larga dos grandes centros e, ainda, além disso, colocamos acelerar a difusão do 3G, quer dizer, como obrigação
das empresas que compraram o 4G, aumentar a difusão do 3G e fazer essa cobertura de telefonia e internet rural. A questão do preço e competição, a redução da interconexão, que tecnicamente eles chamam de VUM, se o senhor me perguntar o que é VUM, eu não vou saber responder o que é essa sigla aí, vai diminuir 61% entre 2012 e 2015. E vai continuar com a decisão próxima da Anatel, vai continuar diminuindo. Desoneramos os terminais. Hoje um smartphone é livre de impostos federais. Você compra um celular desse aqui, o que é fabricado aqui no Brasil não tem imposto federal. Foi uma medida, aliás, aprovada por emenda do Congresso. Eu não lembro se foi emenda de senador ou de deputado, e nós pedimos à presidenta Dilma sancionou. Ministro, presidente, me permite, só para contribuir. Pois não, senhora Boca. Eles estiveram aqui, então, aproveitando aqui, eu tenho comigo, pelo menos nós aqui, nós senadores, aqui tem um contrato com a Oi. Com jeito. Então, a coisa mais comum, ministro Paulo Bernardo, é o seguinte: você não consegue nunca fazer uma ligação, 50 telefonemas, 40, ela cai na metade. Você não consegue terminar. Aí você tem que ou ligar de novo, e tem hora que você liga, o telefone fica mudo do outro lado. Eu estou dizendo do aspecto prático, que eu sei que Vossa Excelência é um homem prático. E terceiro, às vezes você liga, você está com um número na tua agenda e a pessoa diz que o número não existe. Então, eu penso assim, a cobertura, o esforço, eu percebo tudo isso. Se comparar com o passado, nós estamos assim, ano-luz na frente. Mas eu acho que essa disputa entre as empresas, elas aumentam a cobertura para aumentar o número de celulares, de aparelhos. Mas, por isso que eu vou insistir nisso. A qualidade do serviço prestado, se levar em consideração as ligações, eu acho que esse é o maior ponto. Eu sei que distrito, a diferença, estrada, mas isso tudo. O duro é quando você está num estado como Brasília e você tem esse tipo de problema. Eu sei que eu interrompi, mas eu acho que às vezes é importante a gente colocar, esse o ponto maior na minha avaliação, presidente. Podemos adotar, ministros, como o senhor disse, que não se incomoda, viu, Aníbal? O senador Zé Perrella. Essa dinâmica, à medida que o ministro vai expondo, eu acho que os questionamentos poderão ser feitos. Com certeza teremos aí explicações e contribuindo e tornando a audiência pública muito mais dinâmica. Não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema, acho que também não há nenhum problema, acho que fica muito mais dinâmico. A audiência hoje é com ele termina a explicação com o término dos questionamentos. Vou fazendo a minha apresentação e já vou respondendo. Então, eu queria dizer assim, nós fizemos um regulamento de qualidade. Essa reclamação é a coisa mais presente que nós tínhamos no call center da Anatel, de maneira geral, nos PROCON. Então, nós fizemos um regulamento geral de direitos do consumidor. Isso foi feito no final de 2012, entrou em vigor em novembro, acho, de 2012. Inclusive, na época, a Anatel fez uma medida cautelar, proibiu as empresas de vender chip, exigiu uma série de compromissos, que eu vou falar disso também, e nós passamos a exigir metas. Esse problema que Vossa Excelência está falando, senador Moca, ali nós estamos mostrando o seguinte, as tentativas de conexão, Vossa Excelência faz uma ligação. Mesmo no período de maior tráfego, no mês, as empresas são obrigadas a completar pelo menos 98% das tentativas. E se não, elas estão sujeitas a multa. Nós estamos fazendo fiscalização, estamos vendo esses indicadores. Esses indicadores são divulgados mensalmente pela Anatel, de maneira que, se o seu telefone está com esse problema, pode ter certeza que a Anatel vai despejar um monte de multa nas operadoras. Não é a nossa vontade ficar colocando multa, mas quando está acontecendo isso e não tem solução, não tem
não tem jeito, nós temos que tomar providência. Mas não é o meu, viu, problema de todo mundo. Aqui eu até invoco aí o testemunho, porque a coisa mais comum é isso. Você liga no meio da Senador Moca, né? As estatísticas mostram que o serviço melhorou. Entendeu? A Anatel está colocando, depois que colocou em prática esses indicadores aí, as empresas se incomodaram e foram atrás de melhorar. Então, é evidente que nós precisamos ver o que está acontecendo. Eu não sei se a Anatel tem condição de fazer verificação de um celular, mas nós temos que... eu posso até lhe mandar as estatísticas mostrando que, de fato, eles melhoraram muito o atendimento em função dessas coisas aí. O que não quer dizer que esteja tudo resolvido. Queda na conexão é admitida até 5%. Quer dizer, se você está falando, não, eu estou num carro, eu paguei um mico uma vez, estava lá em São Paulo e fui dar entrevista para uma rádio de dentro do carro, no trânsito. O carro passou lá na Baixada do Glicério, caiu a ligação. E aí o cara da rádio não ia perdoar um negócio desse, falou assim, olha, está lá o ministro das Comunicações dando entrevista, caiu a ligação e tal. Falei, tudo bem, da próxima vez eu dou entrevista se eu estiver num lugar com uma boa conexão ou de um telefone fixo. Você está andando no tráfego, entra numa baixada, passa num viaduto, passa embaixo de um viaduto, pode acontecer de cair. Eles não podem cair mais de 5% de todas as ligações que são feitas. Isso está sendo monitorado eletronicamente. As empresas têm que dar conta de cumprir esses indicadores. Desculpe, ministro, mas eu posso afirmar com certeza que, olha, é uma coisa... Vou mandar fazer um áudio impressionante isso. O pessoal que está aqui ouvindo aqui sabe do que eu estou falando. É todo dia, é toda hora, não é... Mas tudo bem, eu só quero registrar e falei para eles aqui, ministro, olha bem, eu não sei qual que é a pior dela, porque eu percebo que é uma disputa. Mas a disputa é para você ter a fidelidade e para você ter ali. Mas a qualidade, o investimento é alto, eu percebo isso, mas é no sentido de aumentar a cobertura para aumentar o número de aparelhos. Mas a qualidade e essa coisa de cair a ligação e você ter que ligar de novo, isso não é uma coisa ou outra. Eu acho que esse 5% aí, eu gostaria até de saber como é que eu quero provar o que eu estou dizendo. Eu vou criar alguma coisa para mostrar essa estatística. Se Vossa Excelência me permitir, pois não. Eu vou mandar o pessoal da Anatel vir trazer pessoalmente os indicadores. Gostaria de... E se os outros membros da comissão quiserem receber também, vão receber esses demonstrativos. Como é que é feita essa fiscalização? Isso é muito interessante. Gostaria de ouvir do presidente se isso acontece só comigo. Não. Quando eu estava me deslocando, ministro, do aeroporto para aqui, fiz 5 ligações, somente uma foi completada, do início ao fim, com toda certeza. Eu não consegui falar com minha esposa, não consegui falar com o prefeito, eu não consegui falar com a assessoria, mas eu acho muito salutar, ministro. Não só a comissão se encarrega de distribuir, como é que é feito esse controle? De fato, como é que a Anatel realmente faz isso? Vai ser feito. Isso é muito interessante. Eu vou pedir para eles mandarem os superintendentes aqui da área. Dou aqui o meu testemunho. Trazer e demonstrar aqui para o senador, se quiser pode ser público também, mas trazer para Vossas Excelências as medições. Por exemplo, na questão da internet, nós criamos um regulamento de qualidade que mede a velocidade instantânea e a velocidade média. A velocidade instantânea digamos, é o pior momento ali, num determinado momento pode cair. Em 2012 foi fixado em 20%, em 2013 30% e a partir de outubro de 2014 vai para 40% instantâneo. E na média terá que ser no mínimo 60%, isso já passou, estamos numa média de 70% e vai aumentar para 80%. Essa é a velocidade que eles têm que entregar em relação àquilo que é contratado. Eu vou pedir para o pessoal vir aqui e lhe trazer todos esses dados. Ministro, eu queria que alguém da Anatel ficasse uma hora comigo, e eu fazendo a ligação, para ele ver quantas vezes o problema vai acontecer. Estou achando que eu vou vir junto aqui para fazer esse teste, viu, senador?
Ou então, eu estou achando que, como eu sou ministro das Comunicações, me deram um telefone batizado ali, porque não tá, o índice não está tão alto assim, não. Olha, ministro, eu vou pedir aqui ao pessoal que está aqui. Se alguém tem o problema que eu estou tendo, ninguém tem aqui? Eu gostaria que você... Você quer que manifeste, senador Moca? Vamos fazer um teste público, viu, senador? Esse teste que o senhor quer fazer vai ser feito e pode chamar todas essas pessoas. Você tá pedindo, senador Moca, uma contribuição. Aqueles que estão nos ouvindo aqui, que estão no plenário, que tem esse problema com o Moca, por favor, levante a mão, então. Tá bem equilibrado Mais o jogo. aumentado. Senador, eu quero mostrar uma coisa aqui para Vossa Excelência. Nós temos hoje... Assessoria do Moca. Nós temos... Vamos lá, senador Moca. Vamos lá. Nós Tá com temos, assessor demais, viu, Moca? nós temos hoje na Anatel um call center que atende em torno de 3 milhões e 100 mil ligações por ano. Isso é um número expressivo. Esses dias me falaram que chegou a atender 27 mil ligações num único dia. E a tendência é aumentar. Quer dizer, na verdade, nós temos... Eu não vim aqui defender as empresas, só quero dizer o seguinte, senador. Nós estamos falando de um serviço que tem 360 milhões de contratos vigentes. Só celular nós temos mais de 270 milhões ativos. Né? Com 3G está batendo nos 120 milhões. Então, só para a gente relativizar aí o volume de reclamações. A assessoria fez esse quadro aí que eu acho que mostra a situação. O consumidor usa o serviço cada vez com mais frequência, precisa cada vez mais do serviço para suas atividades, conhecem cada vez melhor quais são os seus direitos, os serviços estão mais complexos e variados. Você pega um celular, você hoje trabalha nele, você recebe uma apresentação, manda ver se aquilo, o seu discurso está bom, se não é, avaliam com mais rigor a qualidade do serviço e exigem mais. Quer dizer, então, é evidente que as empresas têm que se desdobrar e atender a essa nova realidade. Uma coisa importante que a Anatel fez e votou agora no mês de março é o novo Regulamento Geral do Consumidor, dos Direitos do Consumidor. E tem alguns pontos que foram incorporados que acho que vão dar um resultado enorme. Isso aqui vai entrar em vigor dia 8 de julho de 2014. Foi votado em março, deram 4 meses de prazo para as empresas se adaptarem. Primeiro que, antes de formalizar a contratação de qualquer serviço, as operadoras deverão apresentar ao potencial cliente, de forma clara e organizada, as informações sobre a oferta. O que ela está vendendo? Além disso, as promoções, se tiver uma promoção, passa a valer para todos, novos e antigos assinantes. Qualquer um, assinante ou não, tem o direito de aderir a qualquer promoção que for anunciada. Isso é muito comum. A empresa faz uma promoção para atrair novos clientes, aí o cliente antigo fica sabendo, mas por que eu não tive isso? Já aconteceu comigo, inclusive. Mas por que eu não tive? Não, é que nós começamos, na verdade, eles não oferecem. Então, esse dispositivo está dizendo assim, se você souber que tem uma oferta e é menor do que o seu serviço, você tem direito de aderir e passar para aquele pacote mais vantajoso. A empresa não tem obrigatoriedade de fazer. O cliente tem que reclamar. Ela não tem obrigatoriedade de fazer. Se ela estiver oferecendo e você souber que está oferecendo, liga lá, pede, eles são obrigados a te passar aquele serviço naquela condição. Outra coisa importante é o cancelamento automático. A possibilidade de cancelar o serviço diretamente no menu do call center da operadora. Tinha muita reclamação, ainda tem, né? Porque isso vai vigorar a partir do dia 8 de julho. A pessoa quer cancelar e aí fica passando, vou estar passando o senhor para a gerente, vou estar passando para o supervisor, vou estar passando para o administrador. Então, a partir de agora, você tem lá, vai ter que ter no telefone, por exemplo, diz que 7 ou 8, sei lá que número que vai ser, você disca e comanda o encerramento do serviço. As empresas reclamaram muito disso.
Então, a Anatel colocou um dispositivo que é o seguinte, a empresa tem o direito, isso aí vale a partir de 2 dias. Se comandou para cancelar o serviço, tem que cancelar 2 dias depois. Dá o tempo da empresa, se quiser, fazer um chorinho lá, ligar. Pô, Moca, senador, como é que é isso? Se não quer continuar com o serviço, só não atender o telefone, que dali a 2 dias vai estar cancelado. Tá? Isso é automático e pode fazer pela internet também. Um retorno automático de ligação para call center, se alguém ligar e cair a ligação, tem o direito de ligar de novo. Aliás, esse negócio de ligação que cai, teve até uma coisa que quase deu um quiprocó enorme, porque acusaram uma das operadoras de estar derrubando as chamadas deliberadamente. A Anatel votou uma regra que diz o seguinte, eu fiz uma ligação para o senador Moca, caiu a ligação, eu tenho direito de, dali até 2 minutos, ligar de novo e não vou pagar por aquela ligação. Então, se cair de novo, eu vou ligar de novo. Então, é evidente que isso é um inconveniente, mas motivo para derrubar a tua ligação, a empresa não vai ter. Vai ter que fazer outra ligação de graça. Então, digamos assim, essa possibilidade foi soterrada. Além disso, tinha um problema com os créditos. Nós não usamos crédito pré-pago, mas a imensa maioria das pessoas, 78% dos celulares são com pré-pago. Agora já estão criando crédito pré-pago para a internet também. Com esse dispositivo aqui, você tem que ter crédito com validade mínima de 30 dias. Tem muita polêmica. Por que o crédito tem validade? Se a pessoa pagou e não usou, devia estar valendo sempre. Bom, as empresas têm um problema. Se você tem um celular e não usa, independente de usar ou não, o celular está ativo, você paga uma taxa de fiscalização na hora que habilita e uma taxa anual também. Então, levando ao extremo, se alguém ficar com o celular lá com 10 centavos de crédito sem usar e passar 5 anos lá, a empresa vai passar 5 anos pagando taxa de fiscalização, né? E, evidentemente, isso é um problema grande do ponto de vista de custo. Lembrando que o custo da empresa não é da empresa, né? Ele sempre vai passar para o consumidor, porque nós é que vamos pagar esse custo. Essas coisas são sempre incluídas na conta do freguês. Tem outros dispositivos, como facilidade para comparar preço. As operadoras deverão disponibilizar de forma padronizada os preços que estão sendo praticados para cada serviço, bem como as condições de oferta. O contrato, faturas antigas históricos de consumo baixados da internet, com uma senha individual, né, evidentemente. O site da operadora permitirá o acesso a protocolos e gravações do atendimento. Se alguém ligou para o call center e tem uma reclamação do atendimento, vai ter que estar lá disponível. Ele pode baixar a gravação do atendimento que foi feito com ele para cobrar isso. Até porque as empresas têm um prazo de adaptação para isso, tem que mexer no sistema. Lembrando, né, eu falei já disso aí, que em setembro, acho que foi setembro ou agosto de 2012, as empresas estavam com grandes problemas no atendimento, uma situação como essa descrita aí pelo senador Moca. A Anatel proibiu a venda de chip durante 11 dias. Isso deu um freio de arrumação, exigiu investimento, exigiu parâmetros de atendimento. Então, nós temos indicadores, embora leve em consideração tudo isso que o senador Moca falou, que os indicadores melhoraram nesse período, né? E estamos acompanhando. E é isso que eu quero trazer para Vossa Excelência examinar. Além disso, já falei aí a questão da lei das antenas. Uma coisa que eu acho que não podia deixar de falar é a questão do preço da telefonia, né? As pessoas falam, mas o telefone, o serviço é caro, né? Mas só lembrar o seguinte, olha, quando você tem um serviço, consome um serviço equivalente a R$100, a sua fatura mensal, na média, vai vir de 145. Quer dizer, é 100 de serviço e 45,8 de impostos. Esse valor aí é médio, porque o ICMS varia de estado para estado. Tem estado que cobra 25%, tem estado 27%, 29% até 35% de acréscimo. Mas é isso, quer dizer, na média dá 45% de acréscimo
sobre o serviço que foi feito. De fato, não é baixo. Isso tem uma razão também, o senador Moca sabe disso. A substituição tributária. Isso facilita tremendamente a arrecadação, porque não é o consumidor que recolhe o imposto. Você paga, vem a fatura lá com o imposto incluído, você paga e a empresa recolhe e passa para a fazenda. Então, nós temos 360 milhões de contratos, são 10 empresas que recolhem esses impostos usualmente, quer dizer, não é o usuário que paga. Então, fica muito mais fácil para arrecadar. Por isso que os estados carregam a mão nesse imposto aí e aumenta, que é o mais fácil. Me pediram para falar da Copa, e o senador Perrella perguntou disso também. Então, eu queria mostrar aqui o seguinte, o que nós temos de compromisso com a FIFA, né, o chamado protocolo 11, que é o compromisso que nós assumimos com a FIFA, que é o transporte dos sinais de áudio e vídeo entre os estádios e o Centro Internacional de Transmissão, de Broadcast, e serviços complementares. Isso significa o seguinte, nós temos que garantir toda a transmissão de áudio e vídeo para os jogos. E é compreensível. A FIFA, nós tivemos uma das reuniões que eu fui visitado lá por aquele Jerome Valk, ele me disse o seguinte, que a estimativa na abertura da Copa é 500 milhões de pessoas assistindo no mundo. E o encerramento da Copa, 1 bilhão de pessoas. Estimativa. Quer dizer, então é evidente que é tão importante, ou talvez do ponto de vista econômico, financeiro, do impacto na opinião pública, o vídeo é tão importante quanto ter o estádio lá funcionando, quer dizer, o gramado, as boas condições de funcionamento. Então, isso foi o compromisso que o governo assumiu e nós fizemos as redes que foram dimensionadas lá. Todos os estádios têm 2 circuitos de redes de fibra ótica independentes, porque se houver um acidente, alguém arrebentar uma fibra ótica daquela, não vai ficar apagado. Qualquer um daqueles circuitos tem capacidade suficiente para fazer a transmissão. Isso já funcionou na Copa das Confederações e está já testado e funcionando agora para a Copa do Mundo. Então, esses já estão instalados, todas as fibras óticas e os equipamentos. Todos os estádios têm uma sala com os equipamentos eletrônicos lá para fazer a centralização desse serviço. Além disso, nós temos algumas coisas que fizemos associados. Como nós, por exemplo, o 4G, as pessoas falam assim, mas é a exigência da FIFA? Não, isso não foi exigência da FIFA, até porque a maioria dos países do mundo não tem 4G ainda. Mas como nós fizemos a licitação de 4G em 2012, com implantação prevista a partir de 2013, nós meio que casamos o cronograma de implantação do 4G com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Então, fizemos um cronograma que exige, por exemplo, que agora todas as cidades da Copa do Mundo, as 12 capitais e regiões metropolitanas, tenham cobertura de 80% com 4G já. Né? E são aproximadamente 70 cidades, 70 e poucas cidades que estão com essa cobertura, que são as cidades onde vai ter concentração de seleções, ou vai ter, enfim, as atividades, o caso do comitê de imprensa. Então, por exemplo, pega o Rio de Janeiro, tem o estádio, tem o quartel-general da FIFA, tem lá o comitê de imprensa, tem todas aquelas instalações onde nós fizemos todas o serviço de maneira a garantir, e nas concentrações, na Granja Comari, tudo isso. Tá? Pois não. Mas eu ouvi do senhor próprio a preocupação que por falta de acordo, eu repito, não, por falta de acordo, esse serviço não pôde ser implantado, então... Não, quero falar sobre isso. As empresas foram... Primeiro, a Telebrás fez o que é a obrigação do governo de implantar as fibras óticas nos estádios, com dificuldades, porque, todos sabem, os estádios foram ficando prontos
gradativamente. Tem estádio que até 10 dias atrás não estava pronto. Eu fui visitar o estádio lá do Atlético em Curitiba, não estava pronto ainda. Isso não faz 2 semanas. E, portanto, é evidente que não tem como você colocar o serviço e dar como pronto e acabado se o estádio mesmo não está acabado. Alguém sempre pode, numa obra, numa intervenção lá, danificar uma fibra, enfim. Além disso, por determinação do edital da Anatel, eles são obrigados a instalar antena de 2G, 3G e 4G em todos os estádios. Também foi feito, está resolvido isso em todos eles, com as mesmas dificuldades. É o caso, principalmente em São Paulo, da Arena do Corinthians e de Curitiba, onde os estádios na prática, estão ficando prontos agora, né? O Curitiba vai ter, o último teste vai ser domingo. O dia 1º de junho vai ter o último jogo teste lá para ver as condições do estádio. Então, é evidente que as empresas também foram fazendo a instalação. Tem uma outra coisa, senador, que eu falei, que aí eu quero reafirmar aqui, explicar, que é o seguinte: você põe 50 mil pessoas, 60 mil pessoas dentro de um estádio, mesmo com antenas para 3G, para 4G, o serviço vai ficar lento, vai ficar ruim de usar, principalmente a internet. O cidadão está lá e quer tirar uma foto e botar na rede, quer postar no Facebook, quer botar no Instagram, ou quer simplesmente mandar para alguém aquela foto, ele está usando a internet ali. Quer dizer, isso vai se tornar lento. Assim, é exemplo do que acontece quando, por exemplo, você faz o Círio lá em Belém, ou quando faz o Réveillon no Rio de Janeiro, põe uma multidão num lugar, o serviço de telecomunicação vai ficar lento. Então, nós buscamos todos os estádios para colocar serviço de Wi-Fi. Qual é a vantagem disso? Você põe o Wi-Fi e tem muita gente, uma parte vai usar a internet pelo Wi-Fi e outra parte vai usar pelo 3G, pelo 4G. Nesse ponto não teve acordo, 6 estádios não aceitaram. E o que eu disse é o seguinte: vai ficar de pior qualidade o serviço, vai dar congestionamento muito mais fácil do que nos outros lugares. Essa questão que Vossa Excelência fala, não deu acordo entre o estádio. Aqui em Brasília, o estádio fez um acordo com as empresas, são 5 empresas, cada empresa paga para usar as instalações do estádio e colocar suas antenas R$ 2.500 por mês. Então, isso significa, se eu estou bem informado das condições de negócio, R$ 12.500 de aluguel por mês para o estádio. E teve lugar que deu problema, porque o estádio queria cobrar R$ 10.000 de cada empresa por mês. E as empresas rejeitaram. Então, veja bem, isso é uma Ministro, uma mas tratativa... desculpa, mas é isso que me deixa assustado. Olha, eu estou tirando base pelo Cruzeiro, que tem uma empresa de telefonia que patrocina só para aparecer lá nas plaquinhas, no centro de treinamento, paga mais de R$ 150 mil por mês. E vai me dizer que R$ 10.000 para fazer um serviço desse é caro, é um negócio absurdo. Poderiam pagar 50 mil para cada estádio, que não fazia a menor diferença para eles. Senador, deixa eu falar para Vossa Excelência. Esse é um assunto de natureza privada. Quer dizer, se o estádio faz um acordo com a empresa para colocar lá o que quer que seja dentro do estádio e faz um acordo comercial, vai me pagar tanto, isso não é um assunto do poder público. Nós não nos metemos nisso. O que eles têm que colocar, a questão das antenas de 3G, 4G, elas são pequenas antenas, né? Evidente que não pode colocar aquela parafernália que é colocada nas torres, enorme, porque ninguém vai aceitar aquele visual. Então, são pequenas antenas de preferência que fiquem invisíveis para o público. Você vai aqui no Mané Garrincha, ou vai no Maracanã, como eu fui, vai lá em Curitiba, o usuário do estádio praticamente não vê a antena. Quer dizer, então, não pressupõe propaganda nenhuma ali. Não vai ter placa de ninguém lá, vai ter antena de todas as empresas para serem utilizadas. Agora, não, a empresa
quer fazer um acordo para colocar umas placas lá. É evidente que isso aí é outra natureza, outro serviço. Está fazendo publicidade, que o estádio tem todo o direito de Sim, cobrar. mas eu não consigo entender, ministro, esses valores. Isso é valor de uma conta telefônica, R$ 2.500. O estádio, igual o Mineirão lá, o pessoal que fez o estádio gastou lá 700, 800 milhões para construir o estádio e não vai alugar uma sala de 200 metros para eles por R$ 2.500. Quer dizer, eu acho que está faltando bom senso dessas operadoras de achar o número real, porque é um absurdo isso. Não é? A gente vai deixar de ter Wi-Fi porque as companhias não quer economizar R$ 7.500 por mês para fazer uma Copa do Mundo. Isso não entra na cabeça de ninguém com o mínimo de mas isso é uma vocês. briga de empresas privadas. O Ministério não vai tomar partido. Mas é uma concessão, ministro. É uma concessão pública. Eu acho que o governo deveria intervir. Para pôr lá no estádio é um serviço privado. Se o estádio não quer que põe, não põe. Ele não é obrigado a colocar. O estádio não quer que ponha porque eles querem pagar R$ 2.500 e o estádio pediu 10 mil. tomando o partido do estádio. Eu não vou tomar o partido do estádio. Eu não estou tomando partido. Eu estou falando da realidade de mercado. Eu acho que isso é um problema de duas partes. Na verdade, privadas. ministro, R$ 10.000 não faz a menor diferença para esses donos de estádio. Eu não estou defendendo, não sei nem quem é esses caras. O que eu não consigo entender é, se por falta de um acordo, quando a gente está se falando de números tão baixos e tão pequenos dentro dessa estrutura toda, deixar de ter um serviço dele por causa por falta de acordo. Talvez os dois lados estão errados. É possível. Né? O Estado também poderia até dar isso para eles. É possível, senador. Até, inclusive, eu vou falar novamente. Eu não quero defender as empresas, não estou defendendo nem a empresa nem o estádio. Me parece assim, se o valor é tão insignificante, por que não deixou colocar o Wi-Fi lá e resolver o problema? Não, aí quer dizer, tem um problema econômico. A empresa quer administrar o estádio, quer ter uma receita do estádio. E tem outra que quer fazer uma instalação e acha que tem que valorar por menos, tem que pagar, tem uma negociação que não pode ser, não é aceitável, razoável dizer que isso é insignificante, porque senão eles não teriam se desentendido. Né? Nós tivemos esse problema em 6 estádios e não se entenderam. Do ponto de vista do Ministério, nós achamos o seguinte, olha, era importante que vocês fizessem um acordo, esse serviço fica importante. Tem uma outra briga que tem aí, por exemplo, a Infraero. A Infraero está brigando com as empresas para fazer instalação de 4G. As empresas vão lá no Ministério e dizem assim, olha, nós temos uma autorização para instalar o 3G, estamos pagando pelo 3G, agora a Infraero quer, além de continuar pagando pelo 3G, quer que a gente pague pelo 4G. E o que eu vou fazer? Eu vou lá dizer para a Infraero, não cobre do cara? Não cobre? Vocês têm que chegar a um acordo nesse negócio. Para quem está no aeroporto, é importante ter o serviço. Se eu, digamos, fosse um magnata e tivesse um aeroporto aí de concessão, eu ia querer ter serviço de telefonia, porque o cliente vai ficar melhor atendido. Agora, o cara está administrando uma equação financeira, ele quer fechar as contas dele, quer ter lucro. Então, o Ministério não se meteu nessas negociações por um motivo muito simples. São dois privados discutindo quem é que vai pagar ou menos ou mais. O Estado, ele entra nessa relação, ministro, na hora que existe um prejuízo, sobretudo, para o consumidor, parte mais frágil da relação. Então, o Estado também não pode ficar totalmente ausente a essas questões. Não se envolve na relação. Mas só lembrando que os estádios também são concessões públicas. Então, os dois são concessões públicas. Estádios? Estádios não são concessões públicas. São concessões do governo estadual. No caso de Minas Gerais, é concessão. Do governo estadual. Não do governo estadual. Do estadual. Mas eu acho que, com certeza, deve ser esse o pensamento do senhor. Na hora que existe um prejuízo, seja no aeroporto, seja dentro do Estado, eu acho aí sim. Aí o Estado, como um todo, tem um poder, através de seus mecanismos de controle e fiscalização, entrar sim e cobrar de quem de direito, no caso das empresas. Bom, a situação que nós temos é essa. Nós entendemos que é uma relação privada e, portanto, tem que ser resolvida entre as partes. Eu, com toda sinceridade, vou até examinar do ponto de vista jurídico de regulação, mas a verdade é que, no nosso entendimento, é que não existe legislação obrigando nenhum estádio a colocar ponto de Wi-Fi para ninguém. E não existe nenhuma lei que obrigue o cara a aceitar que aquilo seja feito por X ou por Y. Eles têm que resolver entre eles.
Quem construiu o estádio, gastou 800 milhões, fala assim, mas você vai querer me pagar uma ninharia para instalar? O cara fala, não, mas é que eu tenho que pagar isso no Brasil inteiro, então o serviço vai ficar caro. Eu acho que eles têm que resolver. Acho pouco efetivo, nós queremos definir quanto é que vai ser o aluguel, né? Porque imagina se o governo começa a definir como é que vai ser o aluguel. Aí eu digo para a dona Malu, que eu estou vendo ali, que é a assessora, fala, ó, eu quero alugar a sua casa, mas o governo quer que seja um preço diferente desse que nós estamos falando disso. Um aluguel de um privado para outro privado e o Estado vai lá mediar quanto é que é. Eu acho pouco provável que isso dê certo, com toda franqueza. Eu só entendo, ministro, que eu acho que o governo tinha mecanismos, eu não diria assim, mecanismos políticos, de até de fazer um apelo, de pedir a eles, eu acho que não negaria isso. Isso tem, isso com certeza. Isso nós temos e fizemos. Né? E ainda falei com todas as construtoras e todos os administradores de estádio. Falei, olha, nós precisamos de telecomunicações. As pessoas que vão entrar no estádio vão querer usar celular lá dentro. Né? Aparentemente, alguns engenheiros que projetaram não imaginaram que alguém, por 2 horas que ficasse lá no estádio para ver um jogo, fosse querer usar o telefone. Nós resolvemos aquilo que é o atendimento de telefonia. Não, tem que colocar 3G, 2G, 4G. Quem tiver celular vai ter o direito de usar dentro do estádio. Isso uma coisa foi um compromisso que nós assumimos. Agora, se o cara quer botar uma sala com Wi-Fi, nós ouvimos alguma resposta de algumas arenas, o seguinte, nós vamos colocar o Wi-Fi aqui e nós vamos explorar esse serviço. Perfeitamente. Para falar a verdade, eu acho difícil que alguém vá no estádio e vai chegar lá e comprar na hora o direito de usar a internet por 2 horas, até porque se eu não usar a internet, eu vou assistir o jogo do mesmo jeito. Então, esse problema, de fato, nós entendemos que é de natureza privada. São 2 privados, eles têm que se entender e resolver. Não é um assunto, com todo o respeito, senador Amorim, que caiba ao poder público mediar. Vossa Excelência tem uma casa lá em Itabaiana, resolve alugar para o senador Aníbal e o Estado vai dizer quanto é que tem que ser o aluguel. Eu acho pouco... É difícil. Até porque nós não somos comunistas, todo mundo sabe. Estou brincando, viu, senador Pereira? Senhor ministro, ainda sobre essa questão dos estádios, nos compromissos assumidos pelo governo brasileiro nas chamadas cartas de intenções, estava previsto a garantia de internet para os centros de comunicação, né, o centro de imprensa. Claro. Para isso está garantido internet de velocidade, porque me parece que tem 2 coisas aí postas, né? Uma é a possibilidade de Wi-Fi para os torcedores no estádio. Agora, o centro de alimentação, de imagem, de som para o mundo, esses centros têm garantia de internet com boa velocidade? Com certeza. Isso já foi, inclusive, feita toda essa instalação. Tivemos também uma série de problemas, porque, por exemplo, no ano passado, a FIFA alterou o lugar do centro de imprensa no Rio. Ia ser num lugar, então estava sendo construída toda a fiação, toda a rede de fibra ótica, e aí tem que ser fibra ótica, para atender, mudar o local. Quer dizer, então nós tivemos que mudar, fazer outra construção e correr atrás, mas isso já está resolvido. Centro de imprensa, os locais de concentração das seleções, o hotel onde vai ficar lá o quartel-general, a direção da FIFA, tudo isso está compromisso nosso e já está resolvido. Né? Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, foram colocados alguns milhares de pontos de Wi-Fi, inclusive na rua. Mas a prefeitura lá foi proativa, mudou a legislação, facilitou. Nós falamos com o prefeito Eduardo Paes, ele refez toda a legislação, está fazendo um trabalho lá que, na nossa opinião, é de primeiro mundo. Entendeu? É evidente que pode não funcionar tudo agora na Copa, mas como ele vai ter a Olimpíada daqui a 2 anos, é evidente que é fundamental ter um serviço de primeiríssima qualidade. Então, o pessoal está fazendo
um serviço diferenciado no Rio de Janeiro. Agora, você vai, por exemplo, em outras capitais, eu falei já, Porto Alegre, você não consegue uma licença para pôr uma antena antes de 1 ano e meio. Então, é evidente que você tem que levar isso em consideração, que as condições de operação não vão ser as mesmas de outra cidade que está facilitando isso. Eu só queria falar uma coisa, senador, que eu acho que é uma coisa importante, que é quando as pessoas falam de legado. No caso de comunicações, nós avaliamos que antecipamos em pelo menos 5 anos os investimentos que a Telebrás faria para dar suporte para o Plano Nacional de Banda Larga. Todas as regiões metropolitanas onde vai ter a Copa, tem hoje fibras óticas de altíssima qualidade. Só para ter uma ideia, foi feito um teste no ano passado para a Copa das Confederações, transmissão de televisão em 4K, que é aquela ultra alta definição, e conectando 6 estádios. O sinal transmitido de Brasília para Fortaleza, depois para Natal, aliás, para Natal não, para Recife, para Salvador, para o Rio e para Belo Horizonte, em 11 segundos o vídeo foi transmitido. Quer dizer, então, e essa instalação vai ficar aí. Quer dizer, então, é evidente que vai ser usado nos próximos anos. Quer dizer, o 4G que nós fizemos, evidentemente casando o cronograma com a Copa, é um serviço para ser explorado por 15 anos. Então, é um serviço que está sendo implantado e vai ser usado pela população durante esse período todo. Acho que tivemos um avanço no aprendizado tecnológico. Como é que você trata questões como atender bem a população aglomerada num estádio, por exemplo, que é uma coisa importante. Eu conversei com pessoas que foram às Olimpíadas em Londres e lá ainda não tinha o serviço de 4G implantado. Mas também teve um serviço muito avançado de atendimento. Tinha mais de 700 mil pontos de Wi-Fi em Londres e na região metropolitana. E assim mesmo, em alguns momentos, houve sobrecarga e alguma dificuldade para usar a internet. Uma outra coisa é que nós dotamos a Anatel de grande infraestrutura para fiscalizar toda essa parte da Copa do Mundo. A Anatel fez 170 milhões de investimentos em sistemas, software, equipamentos, vans, unidades móveis de fiscalização, e é evidente que isso vai ficar também para a Anatel usar na fiscalização do dia a dia depois que passar a Copa. Fizemos um trabalho dividido a responsabilidade com as secretarias estaduais de Copa e achamos que o Brasil sai mais preparado em termos de telecomunicações depois desse evento, porque invariavelmente todos os serviços que forem implantados vão ser usados aí na sequência. Era isso, senador. Vossa Excelência saiu e podia ter me ajudado. Eu levei uma prensa aqui do senador Perrella. Eu era relator ali numa outra comissão. Ministro, peço desculpa, aqui eu tinha que relatar lá um projeto lá na CAI. Ministro, as empresas de telefonia são as recordistas nos PROCONs, nos órgãos de proteção de defesa do consumidor. Como é que o senhor avalia essa relação, a fiscalização dessa relação? O consumidor brasileiro, o cidadão brasileiro, pode sentir assim verdadeiramente protegido por parte do poder estatal dessa relação? Ou seja, qualquer cidadão pode se sentir protegido? Não, eu não estou sendo lesado porque o governo está me protegendo. Como é que o senhor avalia isso? Essa avaliação
ela é boa, ela é ruim ou ainda temos muito a evoluir? Perfeitamente. Não sei se o senhor, não sei se Não, me fiz tão claro. Está muito claro. Eu só queria voltar ao assunto do senador Perrella. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo o seguinte: a negociação para instalar o serviço nos estádios foi para o serviço indoor, colocar as antenas de 3G e 4G, que foi negociado. Então, não tinha negociação para cobrar mais pelo Wi-Fi. Onde os estádios não deixaram fazer, que não foi feito. Quer dizer, então, por exemplo, o estádio lá do Atlético, o estádio lá em Belo Horizonte. Não deixaram, realmente. Agora não deixaram, ministro, porque não houve acordo. Agora, não, mas não os era caminhões lá fora, financeiro. eles não precisam de acordo, não. Não era acordo financeiro. O acordo foi só na instalação das antenas. Já incluía os pontos de Wi-Fi, mas alguns estádios não querem. Eu sei, por exemplo, que o do Corinthians, eles nos disseram que querem instalar o Wi-Fi, que vão explorar esse serviço, vão vender o serviço para o usuário do estádio, né? Então, não quiseram que colocasse... Então, o serviço vai ser instalado através de caminhões lá de fora do estádio? Não, o serviço está instalado já. As antenas de... Não, o Wi-Fi não foi instalado. É aí que é o problema. Mas se o dono do estádio não quer que instala... Mas sim, ministro. Eu não posso ir na sua casa instalar uma antena, veja, eu não estou deixar. O senhor, eu não estou responsabilizando o Ministério por isso. Nem era negociação econômica, não deixaram. Eu entendo bem isso aí. Eu acho que nós podíamos fazer gestões políticas para tentar resolver, porque o 3G só não vai suportar. A melhor pessoa aqui para fazer isso é o senhor, que é uma pessoa ligada ao futebol, tem autoridade. Quer dizer, eu chego lá em Minas, os caras falam, esse cara vem aqui do Paraná, aqui... querer brigar com a gente, falar que nós temos que fazer... representa o Ministério das Comunicações. Tá certo, mas nós fizemos isso. O senador Amorim, a questão do volume de cobrança, reclamações, primeiro, eu acho que tem grande chance... Primeiro, assim, eu acho que o serviço tem que melhorar muito, né? Nós temos cobrado muito e temos feito... muita pressão, e a Anatel tem instrumentos, quando precisa, recorre à multa e a outros mecanismos. Então, o serviço tem que melhorar. Eu acho que o fato de ser o serviço com maior número de reclamações, com certeza tem que ser relacionado com o fato de que é também o serviço que tem maior número de contratos. Você tem 360 milhões de contratos ativos. Se você pega, por exemplo, quantas pessoas têm plano de saúde no Brasil, né? Duvido que 50% da população tenha. Não tem. É menos. Pouco mais de 20%, ministro. Pouco mais de 20%. Vossa Excelência sabe. No meu estado, apenas 10%. Então, é evidente que não é possível que tenha mais reclamação contra plano de saúde do que contra empresas de telecomunicação, que 90% das pessoas já tem, né? E a maioria tem, inclusive, mais de um serviço. O que eu acho que nós temos que fazer é assim, primeiro, estabelecer parâmetros. E a Anatel está colocando parâmetros, o que é que pode ser considerado um bom serviço, um serviço razoável, uma qualidade adequada, e o que é passível de punição, né? A reclamação é um direito do usuário. Se o usuário... O meu telefone não falhou, eu estou quieto, estou achando que está bom, mas o do senador Moca não está funcionando, ele vai fazer o quê? Vai reclamar, tem que botar a boca no trombone. Mas e da metade da população, ministro. Aí é que... Senador, não é metade. Olha, senador, não é metade. Ministro, as estatísticas... Não adianta a gente brigar com estatística. Se a estatística diz que não é metade, não é possível. O número de reclamações é colossal, é muito alto. Mas não é metade. Não é metade. É claro que forçosamente, mas ministro, como figura de linguagem. O que eu estou dizendo é uma coisa que na prática é no dia a dia. Eu entendo, eu vejo que eu conheço Vossa Excelência. Primeira coisa, sei que Vossa Excelência não é ninguém ficar passando mão na cabeça. Eu tenho certeza disso. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: virou uma disputa pelo número de adesões. E os investimentos para aumentar a cobertura necessariamente não são investimentos na melhoria da qualidade do serviço. Isso é que eu estou
percebendo. E quando eles fizeram a exposição aqui, ministro, eu até falei, a impressão que eu tive é que eles estavam fazendo uma concorrência para ver quem é que tinha o maior número de aparelho ligado e tudo. Era impressionante a preocupação deles. Agora, a qualidade, eu estou dizendo, a quantidade de coisa que cai. Pode achar assim, não, o Moca está... É que eu sinto isso e as pessoas, talvez, né? Mas é comum. O cara está do teu lado dizendo, só está uma droga, só está uma droga. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Anatel, então, está preparada, Vossa Excelência disse que vai pedir para o superintendente vir a essa comissão, né, para que a gente possa... Com certeza. Já estatística. Vão ligar para a presidência e para Vossa Excelência hoje. Senhor ministro, senhor presidente Amorim também, na realidade nós estamos aqui diante de duas verdades, né? O ministro está certo ao dizer que as estatísticas lhe dão essa margem de segurança de que o número de reclamações não atinge a 5% de um universo de mais de 100 milhões de usuários de tecnologia 3G, e pelo número mostrado ali, nós tivemos 3 milhões e 100 mil reclamações registradas no ano passado. Agora, tem um fato, ministro, incontestável. Eu não sei se foi a opção infeliz da direção do Senado na contratação da empresa, que esse fenômeno ocorre com todos os senadores, viu? Inclusive, a motivação dessa audiência pública aqui para tratar desse serviço é justamente porque há um clamor, digamos, quase que unânime dos senadores aqui, no sentido de que estão fazendo qualquer tipo de encaminhamento e têm as suas ligações realmente interrompidas. Mas eu acho que tem a ver também com a opção contratual feita pela direção do Senado até fiscalizar esse em relação. serviço. Eu acho que vale a pena fiscalizar porque realmente atinge, afeta o conjunto dos senadores, né? Inclusive os proponentes dessa audiência pública, o senador Jorge não está presente, mas ele tem se mostrado, porque ele é também da mesa diretora, ele estava querendo algum tipo de providência em relação a esse contrato, porque me parece que não está atendendo a necessidade de comunicação permanente que o senador... Com certeza. O meu telefone do Senado aqui em BH não funciona, eu nem levo ele mais. Eu funciono com o de lá. Desculpe, Aníbal, mas aí eu o acho que problema se aqui do Senado. colocar É um problema a aqui do Claro, Senado. a Vivo, a TIM, não é muito diferente também não, hein? Agora, Moca, uma coisa, senador Moca, que nós temos que observar. Esse número de reclamação, ministro, eu não sei se ele condiz também com a realidade, porque eu, por exemplo, nunca liguei para a companhia para reclamar, nem você deve ter feito isso. Eu acho que a maioria das pessoas... O brasileiro não tem a cultura da reclamação. Talvez isso aí pode ser 4 ou 5 vezes mais se todo mundo realmente reclamasse. É possível. Se a pessoa não reclama, como é que você vai saber, né? Então... Senador Aníbal. Eu estou recebendo aqui um bizu do universitário dizendo que há também essa constatação de que a maior parte da população não reclama, mesmo sentindo o problema. Né? E realmente... Mas, senador, mas aí acontece em qualquer área, né? Acontece em qualquer área, infelizmente. As pessoas que reclamam do governo, do Senado, da Câmara... Como é que nós vamos dimensionar isso? Eu estou falando das estatísticas que nós fazemos, quer dizer, então, o número de pessoas que reclamam. Quer dizer, nós só podemos, digamos, levar em conta aquilo que é estatisticamente quantificado. Mais ainda, né? Nós achamos que é importante incentivar que o cidadão procure os seus direitos. Perfeito. Divulgar, nós temos procurado, inclusive, fazer isso. Falar, você pode reclamar no site, pela internet, pode reclamar por telefone. Por exemplo, eu acho que tem que cada vez mais migrar para o atendimento na internet, porque a pessoa não quer ficar pendurada no telefone lá e ficar num diálogo que às vezes não resolve na hora, fica 20 minutos, 30 minutos. Você manda um comunicado pela internet e a empresa tem que ter um dia, 2 dias para te responder e dar solução. Eu acho que é perfeitamente cabível fazer isso também. E aí o cidadão não fica revoltado, além de estar falhando, revoltado com o mau atendimento, que muitas vezes acontece isso também. Né? A pessoa liga e não consegue ser bem atendido. Senhores senadores. Eu tenho só... Pois não. Ministro Paulo Bernardo, tem como o Ministério, por exemplo,
que parte dos... Quando se fala em investimento, eu não sei se... Me perdoe se eu estiver equivocado. Vem investimento, você vai fazer um investimento para melhorar. Evidente, na infraestrutura, colocação da antena. Essa questão da antena é real, porque eu tenho ajudado a resolver, porque os municípios têm uma dificuldade de liberar essas antenas, e aí fica um monte de ligação numa antena. E aí tem um limite também que essas antenas conseguem captar. Tem esse problema. Muito bem. Agora, quando se fala em investimento, teria como colocar, por parte do Ministério ou da Anatel, que uma parte, um percentual grande desse investimento teria que ser necessariamente na melhoria da qualidade desse serviço e não no aumento da cobertura, porque o aumento da cobertura está aumentando a cobertura, porque aí a empresa tem ela tem um interesse direto. Aumentar a cobertura significa ter uma parte que ainda não possui o serviço que vai ter, né? Agora, eu estou dizendo, aonde já existe o serviço e que, notadamente, o serviço está com problemas, se parte do investimento poderia ser direcionado para a melhoria da qualidade do serviço. Tem a possibilidade disso? Complementando, meu ministro, é verdade que a receita dessas empresas nos últimos anos aumentou mais de 300%. E os investimentos não passaram de 60%. Então, complementando a pergunta, senador Moca, o governo não tem como obrigar realmente a investir mais para melhorar essa qualidade, essa relação e também a área de cobertura, enfim, como o senhor disse. É inconcebível que no meu estado tão pequeno e a gente não tem uma cobertura. Saiu de uma cidade, 3 minutos depois, praticamente acabou. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Como é que o senhor avalia o grau de proteção, de fiscalização por parte do governo? Primeiro, a cobertura é definida já no edital. Você faz uma licitação para 3G, que foi feita em 2007, acho. Você faz um cronograma de cobertura do país inteiro gradativamente, até porque não tem como fazer isso da noite para o dia, tem que instalar a infraestrutura. Então, a exigência de cobertura ao longo do tempo ocupando o território, de certa forma está definido e as empresas têm que ir cumprindo. A questão da qualidade tem a ver com uma boa cobertura. Por isso que, na verdade, essas duas condições se misturam. E as pessoas, senador, estão reclamando qualidade e cobertura. E, às vezes, a pessoa está reclamando qualidade porque não tem cobertura. Se você põe um lugar lá, tem uma antena, quando tinha que ter 3 antenas, nós estamos falando de qualidade e de cobertura. Você tem que melhorar a cobertura para ter uma boa qualidade. Então, eu acho que nós temos que cobrar as empresas para prestar um serviço de boa qualidade em qualquer hipótese. Onde elas estiverem, elas têm... Eu sempre digo o seguinte, nós temos que fazer uma legislação e melhorar as condições. A lei de antenas, estou defendendo há mais de 2 anos, mas as empresas não podem se escorar nisso para dizer que não está atendendo porque não tem antena. Tem que dar um jeito de dialogar com o poder público municipal que dá a autorização e fazer a infraestrutura que tem que ser feita, né? Basicamente, o que nós precisamos é melhorar a infraestrutura. As torres de TV, telefonia celular, tem que ter conexão com fibra ótica, que dê vazão àquele sinal, né? Não é só o rádio. Tem uma série de coisas que tem que ser feita e nós estamos cobrando permanentemente. E essa coisa de qualidade chegou há pouco tempo, a partir de 2012, que a Anatel se debruçou sobre isso e começou a olhar. Regulamento de consumidores nunca teve, foi feito agora, em março de 2014. Quer dizer, então, nós estamos, do nosso ponto de vista, estamos avaliando que vai melhorar muito no próximo período aí, em função dessas medidas. Bom, antes de encerrar e começar outra audiência pública, ministro, o senhor não vai embora que vamos ter outra audiência pública agora da CCT. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação das atas das últimas reuniões das comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle,
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação, Informática e serviços de infraestruturas. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Gostaria de, antes de passar e encerrar essa audiência pública, como já disse, começamos a audiência pública da CCT, de agradecer a presença do ministro Paulo Bernardo e todos os presentes aqui. Não, o ministro saiu por enquanto da sala, mas já vai encerrar. E, portanto, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.